Como é que um líquido exerce pressão? Imagina que eu tenho um suco aqui, ó, dentro de um copo. Eu quero saber, ó, quanto de pressão esse líquido exerce no fundo do copo. A gente já viu, né? A pressão que esse líquido exerce no fundo do copo vai ser a força que ele faz dividido pela área do fundo do copo, né? Eu lembro no exemplo da cadeira, a força que esse líquido faz sobre o fundo do copo, ó, vai ser exatamente igual ao peso desse líquido, ao peso do líquido. E peso é M vezes G. Cuidado, esse P aqui, ó, esse P é de pressão, tá? Eu estou calculando a pressão que o líquido exerce no fundo do copo. Se eu der uma deduzida nessa equação, né, eu vou ter o seguinte, ó. Zé que eu não gosto que deduza, mas essa é importante, tá? Pressão. Pressão é igual ao peso do líquido, massa do líquido vezes G, dividido pela área do fundo do copo. Só para dar uma relembrada, né, para a galera que esqueceu, ó, a massa de uma substância eu posso calcular assim. Densidade é igual a massa dividido por volume. Se eu pegar o volume que está dividindo e passar multiplicando, ó, a massa de uma determinada substância vai ser a densidade vezes o volume. Se eu substituir aqui, ó, vou substituir no lugar da massa, hein? Pressão é igual densidade do líquido vezes o volume. Zeca, por que é do líquido? Porque é o líquido que está exercendo pressão. É a massa do líquido aqui. Vezes G, dividido pela área do fundo do recipiente. Imaginando que isso daqui é um cilindro, eu sei que ele está meio tortinho, né? Mas faz uma força aí, dá uma ajudada. Imagina que isso aqui é um cilindro. O volume de um cilindro ele pode ser calculado assim, ó, volume, área da base aqui embaixo, vezes a altura da coluna de líquido. Beleza? E ó, substituindo no lugar de volume, área da base vezes a altura, eu chego finalmente à fórmula da pressão. Pressão é igual a densidade do líquido vezes área da superfície do copo, da base do copo, vezes a altura da coluna de líquido, vezes G, dividido pela área do fundo do copo. Toda a dedução que eu fiz foi só para chegar nesse pedacinho. Olha só, aparece aqui, ó, área do fundo do copo multiplicando e dividindo. Então eu posso cortar, né? Galera, então a pressão feita por um líquido depende apenas da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da altura da coluna de líquido. Beleza? Não depende, ó, da área do fundo do copo. Então se eu pegar três recipientes diferentes, ó, três recipientes diferentes, com áreas de fundos diferentes, beleza? Áreas de fundos diferentes, mas com líquidos iguais a uma mesma altura, ó, a pressão no fundo dos três, A, B e C, serão iguais. Por que, Zeca? Galera, porque não depende, ó, da área e, na verdade, nem da forma do recipiente. A pressão feita por um líquido depende só da densidade. Os três líquidos são iguais, têm a mesma densidade. Da aceleração da gravidade, 10 para todo mundo. E da altura da coluna de líquido, ó, a mesma altura para os três. Então a pressão no fundo dos três vão ser exatamente iguais. Cuidado com o seguinte, né? Aparecem algumas questões, ó. Aparecem algumas questões que ele pergunta, determina a pressão no ponto A. Esse líquido aqui, ó, também exerce pressão sobre esse ponto. Quer dizer, ó, se eu botasse um objeto aqui, ele seria pressionado pelo líquido. Como assim, Zé? Galera, lembra, ó, as moléculas estão paradas ou em movimento? Em movimento, né? Se elas estão se movimentando, ó, as moléculas batem no objeto que estão dentro do líquido. Quanto mais elas batem, maior a pressão, porque maior é a força que elas exercem. Então, se eu colocar um objeto aqui, ó, aqui, beleza? Vai ter uma pressão exercida pelo objeto. Como é que eu calculo essa pressão exercida? Ó, eu vou pegar a densidade do líquido, a aceleração da gravidade e a altura. Que altura é essa, hein? A altura de líquido que eu tenho acima de A ou a altura de líquido que eu tenho abaixo de A? Perfeito, né?
Me interessa só a altura de líquido que tem acima de A. Só esse líquido que está em cima, ó, é que exerce pressão. Na verdade, esse H aqui, deixa eu tirar esse verde. Galera, na verdade, esse H aqui, ó, esse H, ó, ele é profundidade. 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 Como fala os manezinhos da minha terra aqui, ó, é a fundura. Galera, aqui, ó, quando a gente mergulha, a gente sente isso, né? À medida que a gente vai mergulhando, a pressão vai aumentando, vai diminuindo. Aumentando, né? Porque tem mais água em cima do cara ou embaixo do cara? Em cima. É esse líquido que está em cima, ó, que exerce pressão. Então, sempre for calcular a pressão num ponto dentro do líquido, ó, lembra? Eu vou pegar a altura do líquido que está em cima. Vou fazer um exemplo aqui para a gente ver. Vamos lá então aqui, ó. O mergulhador mergulha a 20 metros de profundidade. Ó, o Danny Boy aqui mergulhando, ó, sunguinha cor-de-rosa e tal, aquela pancinha. Determina a pressão exercida pela água, só pela água, sobre o mergulhador. Então aqui, ó, ele mergulha a uma profundidade de 20 metros. Eu não botei aqui, ó, mas a densidade da água, a questão iria te fornecer, tá? Densidade da água, 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. Beleza? Quanto que vale a pressão feita pela água? Densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes profundidade. A pressão feita pela água vai ser, né? Densidade da água, 1 vezes 10 na 3. G é 10. Profundidade 20 metros. Então a pressão feita pela água, aqui tem 3 zeros, mais 1, dá 5 zeros, né? 2 vezes 1 vezes 2, isso aqui dá 2 vezes 10 na 5 Pascal. Beleza? Zé, que eu sei um macetezinho. Eu sei também. A gente vai ver esse macetezinho, ó, daqui a pouco, depois. Certo? Galera, o cara que definiu a equaçãozinha que a gente viu antes foi um cara chamado Steve. Ele montou um princípio para montar aquela equação. Só que eu acho mais fácil o cara entender montando a equação antes. Agora o princípio fica tranquilo. A gente viu antes, né, que a pressão feita por um líquido depende da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da profundidade. Não é verdade? Então olha só, se a pressão depende da profundidade, caso eu pegue aqui, ó, 2 pontos, A e B, no mesmo líquido, numa mesma superfície horizontal, a pressão nos 2 pontos vão ser o quê? Iguais. Perfeito. Por que, Zé? Porque eles estão à mesma profundidade. Ó. Se estão à mesma profundidade os 2 pontos, sobre os dois atua exatamente a mesma pressão. Fechou. Teorema de Steve. 2 pontos no mesmo líquido, numa mesma superfície horizontal, tem atuando sobre ele a mesma pressão. Claro que tem situações que não são tão óbvias. Imagina o seguinte, ó. Tua mãe aí, ó, tem um vaso. Olha só o formato desse vaso. Em forma de bota. Eu pego 2 pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B, no interior do vaso, numa mesma profundidade. E aí, galera, agora, hein? Onde que a pressão é maior? Em A ou em B? Perfeito. De novo, as pressões são iguais. O teorema fala o seguinte, né? 2 pontos no mesmo líquido, numa mesma superfície horizontal, vão ter sempre pressões iguais. Zeca, mas tem mais líquido em cima de A do que em cima de B. Olha só, esse líquido que está em cima de A, ele tenta descer. Então ele empurra o A, mas ele também pressiona o B. Se a pressão em B fosse menor do que em A, o líquido ia caminhar sempre de B para A. Percebe isso? Beleza? Se o líquido ficar parado, é porque a pressão nesses 2 pontos aqui são o quê? Iguais. Certo? Isso aí também vale, né? Imagina que a gente tivesse aqui, ó, vou pegar outra cor aqui rapidinho. Imagina que a gente tivesse aqui uma caverna submarina. E o que é isso, Zeca? Tudo bem, foi mal. Foi esquisito, né? Melhorar isso. Zeca não melhorou. Tudo bem, vai ficar assim mesmo, tá? Uma caverna submarina. Água.
água, água, água. Aqui ar. Aqui é uma região que a caverna não encheu. Por quê? Imagina que isso aqui é uma formação rochosa, meio esquisita, tudo bem? E essa região foi enchendo de água. Esse ar aqui, ó, ficou preso e não conseguiu escapar. Porque se ele não conseguiu escapar, o que foi acontecendo? A caverna foi enchendo e o volume desse ar ali dentro foi reduzindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo. A gente sabe o seguinte, quanto mais a gente esmaga o ar, maior é a pressão que ele exerce. Estão lembrados disso? Nunca fizeram brincadeira com uma seringa, não? O cara pega a seringa e tenta esmagar o ar que está dentro. Tapa a ponta, né? E tenta esmagar o ar. Quanto mais o cara esmaga o ar, mais difícil fica de esmagar ou mais fácil? Mais difícil, né? Porque à medida que a gente diminui o volume do ar, a pressão que ele exerce vai aumentando. Ele bate mais vezes na parede. Lembra, né? As moléculas se movimentam, elas batem na parede. E quando elas batem, elas fazem força, exercem uma pressão. A pergunta é a seguinte, né? Quanto que essa caverna para de encher? Perfeito. Se eu chamar esse ponto de A aqui, ó, e esse ponto de B, a caverna para de encher, ó, quando vale o princípio de Steve. Quando rola um equilíbrio aqui, em que a pressão em A é igual à pressão em B. Beleza? Pressão em A é igual a pressão em B. Então, ó, só quando essas duas pressões ficarem iguais, é que a caverna para de encher. Eu vou ter dentro dessa caverna aqui um ar comprimido. Cara, cuidado, se numa questão ele pedir para calcular a pressão em B, ó, em B a gente não vai saber calcular, mas a gente vai saber calcular em A. Em A, a pressão vai ser que nem aquele exemplo que a gente fez antes. Ó. A gente tem a altura da coluna de água, a pressão exercida pela água, só que em cima da água tem ar. Né? A gente vai ter também, ó, mais a pressão atmosférica. Opa, quase que eu meto um vetor aqui. Mais a pressão feita pela atmosfera. Agora vamos dar uma olhada nisso daqui. Ó. Como é que a gente calcula, como é que a gente sabe quanto que é essa pressão atmosférica? A gente precisa dessa para calcular essa, né? Quanto que vale e do que depende a pressão atmosférica?